Oi, gente querida! Eu sou Patrícia Ferrer, sejam todos bem-vindos. Vou explicar aqui para vocês sobre o formato desse podcast, composto por 6 entrevistas no total. Todo esse trabalho exposto aqui no site faz parte do projeto Capoeira History, coordenado pelo professor de História da Universidade de Essex, Matias Assunção, que tem como foco principal o estudo da história da capoeira no Rio de Janeiro no período de 1948 a 1982, período bem significativo para a institucionalização da capoeira e a formação dos estilos contemporâneos. O esquema do podcast, gente, vai ser o seguinte: teremos ao todo 6 episódios. Em cada um deles, vou bater um papo com o nosso convidado especial, o mestre André Lacer, jornalista, administrador e escritor. Em cada conversa, vamos falar sobre os seus antigos programas Rinha de Capoeira e Roda de Capoeira, que foram vinculados pela Rádio Roquete Pinto nas décadas de 60 e 70. E logo em seguida, vocês vão poder ouvir as entrevistas originais feitas por ele com mestres que foram e que continuam sendo importantes para a história da capoeira. André Lacer contribuiu muito para a divulgação da capoeira na mídia aqui no Rio de Janeiro. Nesses 6 episódios, vamos falar sobre história, cultura, tradição, ginga, malícia, enfim. Vamos falar sobre ancestralidade, sobre o nosso povo, sobre tudo que envolve essa combinação de esporte, arte, luta e dança que é a capoeira. Ou seja, imperdível. Fiquem aqui com a gente. Realização Manganga Produções. Coordenação e direção do projeto Capoeira History, Matias Assunção. Operação e edição de áudio, Caio Barreto, Melhor do Mundo Estúdios. Roteiro, apresentação e assistência de direção, Patrícia Ferrer. Assistente de produção, Renata Daflon. André, como em todos os podcasts, vamos falar sobre as entrevistas que você fez nos programas de rádio que você teve lá na Rádio Roquete Pinto nas décadas de 60 e 70. Eu quero que você fale um pouco sobre esses programas. Foram 3 ao todo, sendo que 2 foram nas décadas de 60 e 70. O Rinha de Capoeira e o Roda de Capoeira, não é isso? É, exatamente. E 2 eram totalmente meus. Eu idealizei, eu produzia. E o terceiro era dentro de um outro Esporte Amador em Foco, em que eu tinha uma pequena parte onde falava sobretudo de capoeira. Mas alguma coisa também de Mixed Martial Arts. E como é que funcionava? Você gravava em estúdio e externa também, porque várias gravações que a gente vai colocar aqui, as gravações originais, foram feitas, algumas em externa. Olha, essa pergunta é muito boa, porque isso, na realidade, só uma prova foi ao ar, né? Foram tentativas que nós fizemos. E a tentativa era simplesmente a seguinte: aprender a descrever a dinâmica de uma roda de capoeira. Isso é muito interessante. Como o bom locutor de futebol faz em relação ao jogo, né? E nunca houve. Primeiro passo seria conhecer bem a capoeira, a dinâmica, a ginga, os golpes. E isso foi tentado de maneira muito incipiente, mas valeu pelo registro, valeu pelas entrevistas que foram feitas na época. Mas foi ao ar mesmo só um, e com pouca dessa parte, porque estava muito embrionária e não saiu muito brilhante, não. Mas valeu como tentativa. Nossa, mas você foi bem ousado, porque na época capoeira não era tão divulgada nas mídias. Você teve essa ousadia de criar um programa para falar de capoeira e o movimento de você ir até as rodas era também uma coisa nova, né? Foi mais grave do que isso. Ainda tive que aturar, mas com muito prazer, por causa do resultado, a ironia do meu diretor, Armando Queiroz, um dos melhores diretores da Roquete Pinto. Na primeira vez, na segunda foi o Medalha, o maestro. Mas o Armando Queiroz, um grande jornalista, eu era noticiarista radiofônico, mas eu queria também fazer. Comecei a ver o pessoal produzindo programas, eu falei, eu vou fazer um programa desse tipo, assim, e fui apresentar ele. Ele ouviu e falou assim: escuta, você vai ficar com o microfone para ouvir o barulho do pontapé que o camarada vai dar, entendeu? Porque capoeira é visual. Né? Então eu tive que levar essa para casa e explicar, não. E valeu
porque ele aceitou e valeu porque ficou um registro muito bom. Eu vou conversar com velhos mestres de capoeira, lá do subúrbio, lá de São João de Meriti, que eram fantásticos, como o Joel Lourenço, do Espírito Santo, de Madureira, e outros intelectuais como Edson Carneiro. Né? Então, e entremeava com toques de capoeira, com tocador de berimbau, entende? Mas no começo eu tive que levar esse desaforo para casa. E você fez brilhantemente, porque ouvindo os áudios originais, parece que a gente estava dentro da roda de capoeira. Você conseguia passar toda a imagem do que você realmente estava presenciando, vivenciando para os ouvintes. Olha, é bom ouvir isso, porque é tanta coisa que... E como foi arquivado, só agora eu estou ouvindo isso. Mas eu sempre defendi a ideia de perseguir, entendeu? Esse mote. Vai dar certo. E um dia vai acontecer isso. Como se descreve basquete, qualquer esporte, né? E capoeira eu acho que é melhor de todos, porque a capoeira é muito mais fascinante, porque além da luta, ela tem o lúdico, ela tem o berimbau, ela tem coisa para dizer. Precisa saber dizer e pegar a prática do falar durante o jogo, né? Mas eu não me dei conta que poderia ter causado tanta impressão, porque o feedback na hora não foi assim muito entusiasmado, né? Nem lá do pessoal da rádio, nem o próprio capoeira. Né? Mas eu sempre, inclusive agora mais do que nunca, eu acho que isso deve ser perseguido, entende? E daqui a pouco a capoeira, até porque tem capoeira no mundo todo. Sensacional. E esse trabalho que você fez na rádio é até interessante. A gente até conversou no nosso primeiro encontro, André, sobre isso, porque eu tive programa de rádio também, e eu acho que quando a gente está trabalhando, desenvolvendo o trabalho, a gente não tem noção da abrangência do trabalho. A gente não tem noção como esse trabalho atinge um número assim significativo de pessoas. Mas esse trabalho que você desenvolveu foi importantíssimo, porque hoje a gente tem esse registro que são registros que a gente pode chamar de relíquias culturais. E você teve uma atitude inovadora na época. Tem que ser aplaudido, não é, Matias? Não, e aplaudido, você está... Vamos aplaudir ele! Vocês estão aplaudindo vocês, porque você, com esse entusiasmo, e que eu acho que tem fundamento, vocês estão ressuscitando essa ideia que vai prosperar. Então, com a repercussão que vai ter, vão começar a pensar isso. Pessoas até com mais condição de comunicação, de dicção, e que saiba a capoeira, então vão começar a descrever a capoeira, né? Que, diga-se de passagem, como eu costumava dizer e escrevi um dos artigos, a capoeira é tão fundamental quando é completa, com a parte rítmica e cantada bem feita, que até um cego pode ver. Como? Porque o chefe do berimbau, se ele realmente comanda uma roda, ele canta de acordo com a dinâmica, descrevendo o que está acontecendo, se tudo está acontecendo bem. Se tudo está acontecendo mal, ele deve intervir, sempre através do canto. Entende? Então, isso aí, um locutor, é um prato para um locutor começar a descrever num programa radiofônico. Que em televisão, tudo bem, nem se discute. Mas a capoeira poderá entrar como o futebol no rádio, né, que até hoje é muito bem ouvido. Né? Maravilha, André. Todos nós vamos poder conferir esses áudios originais aqui nesse podcast, que tem um total de 6 podcasts. É fantástico, eu fico muito agradecido. Rinha de Capoeira e Roda de Capoeira foram os programas realizados por você na Rádio Roquete Pinto na década de 60 e 70. Perfeito.